Olá, pessoal, boa tarde. Dessa vez é boa tarde mesmo, porque pela primeira vez a gente está transmitindo câmera na mão ao vivo, né? E o motivo para essa edição especial não poderia ser mais importante. Eu tenho aqui ao meu lado hoje a Denise Mota, que é representante para o Brasil da Internacional de Serviços Públicos, que é uma entidade sindical global que representa 20 milhões de trabalhadores em 163 países. E também converso com Solange Caetano, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e representa também a Federação Nacional dos Enfermeiros. Queria agradecer primeiro a presença da Solange e da Denise, né? Muito obrigada por terem aceitado o convite. E hoje a gente vai falar sobre um drama que muitas vezes tem ficado em segundo plano, diante de tantas notícias que nós temos acompanhado aí em relação ao coronavírus, que é o cotidiano de quem está no fronte de combate à pandemia de fato, né? Que está nos postos e unidades de saúde, que está nos hospitais. E a realidade que nós temos hoje é que há muitos profissionais doentes e sem o suprimento necessário de equipamento de proteção, de máscaras, luvas, escudos faciais, álcool em gel e etc. Eu recebi, há alguns dias, dados do Conselho Federal de Enfermagem e eles têm recebido já há algum tempo, feito um levantamento em relação à prevalência da doença entre os profissionais de enfermagem, né? E eles contabilizam até agora mais de 6.800 profissionais com suspeita de Covid-19 que estão afastados em quarentena, quase 2.000 casos da doença confirmados e mais de 70 óbitos, né? E a Denise e a Solange vão trazer notícias e análises desse campo e da luta dos profissionais quase sempre de serviços públicos, que estão diante dessa guerra contra o coronavírus que ainda está muito longe de terminar. Eu queria pedir que quem está acompanhando a gente mandasse perguntas, né? Vou repassar as perguntas a elas, e que também que se inscrevesse no canal da Carta Capital, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente tiver novos vídeos e seguimos. Eu queria primeiro perguntar para a Denise, você me mandou há alguns dias, o ISP fez aqui no Brasil uma campanha que tem feito uma campanha e ouviu mais de 2.500 profissionais de saúde em relação às demandas que eles têm em relação ao trabalho com o coronavírus, né? Eu queria que você destacasse algumas das conclusões dessa pesquisa, Denise. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Solange. Exatamente. A Internacional de Serviços Públicos está desenvolvendo uma campanha mundial denominada Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. Aqui no Brasil, a campanha leva o nome Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. E aqui no Brasil, a campanha tem a participação de entidades filiadas à Internacional de Serviços Públicos e entidades apoiadoras da campanha, que não são filiadas à ISP, mas que estão apoiando e participando da campanha. Nós podemos ver o nome completo das entidades que apoiam essa campanha no site trabalhadoresprotegidos.com.br. E, no Brasil, a campanha vem acompanhada de um formulário eletrônico, de um pequeno questionário com 16 perguntas, onde a trabalhadora ou o trabalhador da saúde e de serviços essenciais pode muito rapidamente, em 3 minutos, responder o questionário. E as respostas que nós obtivemos, como você disse, foram mais de 2.500 questionários colhidos, são preocupantes. São preocupantes porque demonstram péssimas condições de trabalho, uma baixíssima capacidade de investimentos em formação, em treinamento adequado para o atendimento à população com suspeita de coronavírus ou com confirmação de coronavírus na saúde. Nos serviços essenciais, também uma ausência de capacitação para o atendimento em geral à população e um forte sofrimento psíquico. E vocês colheram relatos desses profissionais? Tem alguns relatos que você poderia destacar que resumem um pouco dessa experiência? Colhemos, porque a 16ª pergunta do questionário ela é aberta. Todas as perguntas, as 15 perguntinhas, são fechadas, com alternativas para respostas de testes. E a 16ª pergunta ela é aberta. Ela é aberta e, se
a pessoa que estiver respondendo quiser acrescentar algo, ela acrescenta. Então, ali, nós acompanhamos testemunhos com o seguinte conteúdo: estou sozinha no meu setor, não tenho colegas para dividir a carga de trabalho, estou em exaustão. Ou, existem mais de 10 colegas afastados aqui no meu hospital, sem ter feito testagem, estamos trabalhando com medo. Ou, não tive nenhuma capacitação para o uso dos equipamentos de proteção individual que recebi. Apenas tivemos o recebimento de um folheto e assistimos um vídeo. Nós estamos falando da saúde em meio a uma pandemia. Então, assim, são relatos de muito sofrimento, de pessoas trabalhando com medo de se contaminar, com medo de levar contaminação para as famílias, com medo de contaminar a população, se sem capacitação adequada e treinamento específico para o uso de EPIs. Quando tem esses EPIs em número suficiente, muitas vezes tem EPIs em número suficiente, mas de péssima qualidade. Então, uma situação bastante grave. Sim. Solange, eu queria ouvir de você se o cotidiano aqui no estado de São Paulo se parece com os relatos que trouxe a Denise, se ele tem particularidades, quais são as demandas dos profissionais aqui do estado, né, que é o epicentro dessa pandemia? Na realidade, o que a Denise coloca é um perfil do profissional da saúde no Brasil como um todo. Né? O mesmo que acontece aqui está acontecendo em todos os estados. Alguns com mais denúncias em relação a isso, como o estado de São Paulo, que é epicentro, Ceará, Amazonas, enfim, porque o número de doenças, de adoecidos é muito maior, mas mesmo nos estados em que você tem um número menor de adoecidos, você tem os mesmos problemas. São Paulo, logo depois que começou a quarentena, que as pessoas entraram em isolamento, o número de profissionais que passaram a fazer denúncias por falta de equipamentos de proteção individual ou por má qualidade desses equipamentos foi absurdo. Nós tínhamos em torno de 100, 200 denúncias diariamente. Então, no dia 20 de março para cá, nós tivemos que fazer várias ações como sindicato para tentar proteger esses trabalhadores, para tentar priorizar a questão da entrega dos equipamentos de proteção. E aqui a gente ainda tem o problema de que o grupo de risco, os trabalhadores que estão no grupo de risco, as gestantes, lactantes, os que têm mais de 60 anos ou que têm comorbidades, não existe nenhum tipo de proteção efetiva, né, para que esses profissionais fiquem afastados da linha de frente do combate ao Covid, ou que sejam colocados em teletrabalho, ou que, em casos mais graves, eles sejam afastados para suas casas e fiquem lá esperando a pandemia passar para que não adquiram a doença. Então, nós tivemos denúncias de todos os tipos. E nesses últimos dias, apesar do número de denúncias por falta de equipamento de proteção ter caído um pouco, nós tivemos um aumento do número de denúncias por qualidade. Né? Então, hoje os profissionais recebem, como a Denise mesmo colocou, em números adequados, porém a qualidade do equipamento de proteção não é aquela que garante a segurança da saúde do profissional que está na linha de frente. E o reflexo disso é óbvio, o número de casos já demonstrados aí pelo Conselho Federal de Enfermagem, um número grande de profissionais afastados e de mortes. Né? É muito triste para a gente saber que a gente vê os profissionais tentando prestar uma assistência com qualidade, da melhor forma possível para a sociedade, mas que não são protegidos e colocando a sua vida em risco. Então, cada vez que você ouve ou vê numa rede social, morreu um enfermeiro, morreu um médico, morreu um técnico de enfermagem, você fica pensando como que esses trabalhadores que continuam lá na linha de frente vão ter segurança, vão ter paz, vão ter tranquilidade psíquica, inclusive, para continuar prestando assistência à população brasileira. Não há segurança. Hoje,
os empregadores, sejam eles do setor privado ou gestor público, não fornecem essa segurança para o profissional, né? E aí a gente vê as coisas piorando com os ataques que o governo vem fazendo frente aos trabalhadores, que acaba piorando essa insegurança. Sim, eu queria repassar para vocês duas uma pergunta que a gente acaba de receber aqui da Denise Bourguignon, uma xará, Denise, e ela gostaria de saber se as unidades de atenção à saúde estão oferecendo uma retaguarda de saúde mental como suporte aos trabalhadores que estão no fronte de combate ao coronavírus. Tem casos como esse acontecendo ou não há nenhum relato de uma assistência à saúde mental desses trabalhadores? Não há relatos de assistência em saúde mental a esses trabalhadores. E indo para... Estou aqui no computador olhando o resultado da pergunta sobre sofrimento psíquico. Aqui, indo para as respostas relacionadas a essa pergunta, 53% dos e das respondentes afirmaram estar em sofrimento psíquico. E essa afirmação ela é maior entre as mulheres. 83% de quem respondeu os questionários são mulheres, sendo que as mulheres afirmam estar em maior sofrimento, afirmam mais estar em sofrimento psíquico. Então, 56% das mulheres que responderam aos questionários afirmam, né, estar em sofrimento psíquico e 44% dos homens. Então, não há essa retaguarda, e além de não ter essa retaguarda, nós estamos falando de um setor onde majoritariamente a composição da categoria é feminina, não exclusivamente, mas majoritariamente, como, por exemplo, a saúde. Não tanto nos serviços essenciais, mas em especial na saúde. Quando eu estou falando em serviços essenciais, eu estou falando do quê? 13% de quem trabalha em serviços essenciais também respondeu, né? 13% dos respondentes são de serviços essenciais. Que serviços são esses? Bem, esses serviços são, em geral, fornecimento de água, energia e gás, quem trabalha na limpeza, asseio e conservação, no sistema prisional, na assistência social, no fisco, né, a fiscalização da Receita, no setor judiciário, em cemitérios e funerárias municipais. E esse conjunto de pessoas somado respondeu que 53% está em sofrimento psíquico. E não há, infelizmente, uma retaguarda, um acompanhamento, um atendimento dessa situação. Então, é a situação de exposição ao risco da contaminação acompanhado do sofrimento psíquico. E, Thaís, a campanha da Internacional de Serviços Públicos, que representa em todo o mundo 30 milhões de trabalhadores, está em 154 países, defendendo direitos do pessoal, né, que atua aí no front, na frente de combate ao coronavírus, é uma campanha exatamente para que se respeite as legislações nacionais de cada país e as convenções internacionais da OIT. Então, nós temos diversas convenções da OIT, algumas, inclusive, ratificadas pelo Brasil, que preconizam que haja um atendimento, um acompanhamento integral em saúde e segurança no trabalho, inclusive abrangente saúde mental. Então, nós estamos falando aqui da Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil em 1990, que garante prevenção e atendimento em saúde e segurança no trabalho. Estamos falando aqui da Convenção 161 da OIT, ratificada pelo Brasil em 1990, que garante acesso aos serviços de saúde para profissionais que estão na saúde e serviços essenciais, que não vêm sendo respeitadas. Pelo contrário, no nosso país vem tendo um desinvestimento no Sistema Único de Saúde, né? Foi aprovado, infelizmente, pelo Congresso Nacional em 2016 uma emenda constitucional que corta investimentos e tramita agora, Thaís, pasmem, no Congresso Nacional o projeto de lei 149 de 2019 tramita desde 2019.
mas periga ser aprovado agora no Senado. Um projeto que defende, né, que propõe o corte de salários por mais de um ano para servidores públicos e o impedimento de ascensão e valorização profissional na carreira. Isso, e aproveitando esse gancho, eu gostaria de estender a pergunta para a Solange, a respeito dessa, além de o governo estar aí em vias de aprovar, né, esse projeto, já vem aí ocorrendo há algum tempo, desde que o Bolsonaro assumiu o poder, uma espécie de guerra protagonizada por ele, pelo Paulo Guedes, em relação aos funcionários públicos, né? Acho que tratando todos como marajás, como categorias que não querem abrir mão dos próprios privilégios, como se a discussão sobre os serviços públicos fosse uma coisa estritamente corporativista, e a realidade demográfica do serviço público, principalmente na saúde e na educação, mostra que não é assim, né? Eu gostaria de que você analisasse esse fato e talvez apontasse caminhos, né, para a gente resolver essa questão. Então, Thaís, só assim, um gancho na fala da Denise com relação à questão do abalo psíquico dos profissionais. Essa pesquisa da ISP tem demonstrado que esse abalo ele é específico por conta da questão dos equipamentos de proteção individual e por conta dessa insegurança que os profissionais estão vivendo nesse momento. Apesar de não ter nenhuma legislação, não estar sendo fornecido nenhum tratamento, nenhum amparo pelos gestores, sejam eles públicos ou privados, os sindicatos eles têm trabalhado na linha de cobrar via Ministério Público do Trabalho, via ações judiciais, que seja fornecido um acompanhamento e um amparo psíquico para esses trabalhadores, para que eles tenham condições de continuar prestando uma assistência com qualidade. Inclusive, existem sindicatos, por exemplo, os sindicatos enfermeiros do Estado de São Paulo, nós conseguimos uma rede de psicólogas que estão oferecendo gratuitamente atendimento aos trabalhadores, como uma forma de cooperação mesmo, para que eles possam ter um apoio psicológico e continuem com mais tranquilidade na linha de frente. Bom, passando isso, com relação à questão do profissional, do servidor público, esse ataque que os trabalhadores vêm sofrendo ao longo do tempo, é óbvio que com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, isso só tem piorado, né? E agora, então, com esse projeto de lei que vem aí falando de congelar salários, é como se você, simples e puramente, você tirasse o pouco de estímulo que o trabalhador tem. Nós devemos lembrar que esses servidores, sejam eles de nível federal ou estadual, estão há muitos anos sem nenhum tipo de reajuste. Nós não estamos falando de trabalhadores que têm negociação coletiva anual, como o pessoal que está no setor privado, que tem a sua negociação com o sindicato patronal anualmente, que tem uma data base, que isso é seguido, que se você não consegue uma negociação direta com o patronal, você consegue via dissídio coletivo no Tribunal de Justiça. Não, nós estamos falando de servidores cujo o seu reajuste é negociado sindicato, profissional com o governo, e nem sempre os governos estão dispostos a dar nenhum tipo de reajuste. Olha o caso do Estado de São Paulo, há quantos anos, Denise pode até falar melhor do que eu, quantos anos os servidores estaduais estão sem nenhum tipo de reajuste. Se você pegar, tem enfermeiros no Hospital Emílio Ribas, que está lá, o seu salário base, não chega a R$600. Para ele conseguir chegar a ter uma remuneração de 2.800, é porque ele tem uma série de gratificações que, na hora que essa pessoa se aposenta, não são levadas em consideração. E ainda você falar que vai propor deixar mais um ano, mais 2, mais 3, esses salários que já estão achatados, sem nenhum tipo de reajuste, é simples e puramente jogar responsabilidade de toda a economia nas costas do trabalhador, mais uma vez. É uma irresponsabilidade desse governo que está aí. E eu entendo que a Câmara, que o Congresso Nacional deveria levar em consideração que não é possível que os trabalhadores paguem, mais uma vez, pela falta de planejamento, pela falta de política pública. E também nós precisamos combater essa ideia
de que, para a sociedade, de que o servidor público é que é o responsável pela ineficiência do Estado. Gente, pelo amor de Deus, o Estado é ineficiente porque ele não tem gestor eficiente, porque ele não tem aquele que dite as políticas, não tem gestor que tenha vontade pública, né? Que tenha vontade de fazer. Se tiver gestor com vontade de fazer, sem corrupção, sem desvio de verba, vamos taxar as grandes fortunas para trazer dinheiro para arrecadação, melhorar o orçamento, aí eu acho que aí sim, aí é a possibilidade. Agora, só tirar do trabalhador fica difícil, porque é só um que está pagando a conta. Né? A gente paga porque paga impostos e paga porque estamos sofrendo com a retirada de todos os direitos que os trabalhadores têm, e o pouco que eles poderiam ainda prever de ter, que seria um reajuste, que já não tem, vão ter menos ainda se esse projeto for aprovado no Congresso Nacional. Sim. Denise, quer fazer algum complemento? Eu quero, sim. Quando a Solange relata a dificuldade salarial, né, o congelamento salarial em várias esferas de governo, municípios, estados e em nível federal, em especial ela citou, inclusive, aqui o estado de São Paulo, que está numa situação salarial lamentável mesmo. É importante ressaltar, Thaís, a jornada de trabalho que profissionais de saúde realizam. Então, a pesquisa demonstrou que 36% está realizando uma jornada de trabalho de, no mínimo, 12 horas ou mais por dia. E que 38% realizam uma jornada diária de 8 horas. Né? Isso de quem respondeu ao questionário. Por que isso? Porque a jornada, conhecida como 12 por 36, seria o seguinte, o ideal, né? O ideal dela. A pessoa trabalha 12 horas, descansa 36 horas e trabalha mais 12, certo? Porém, por conta deste congelamento salarial, né, desse subfinanciamento da saúde, que não afeta só falta de equipamentos, medicamentos, insumos, ela afeta também a valorização dos profissionais. Muitos têm 2, 3 empregos. Então, a pessoa faz 12 horas de trabalho no setor privado e faz mais 12 horas no setor público. Ou ela faz 12 horas de jornada num serviço municipal e 12 horas num serviço público estadual. É assim que a grande maioria dos profissionais de saúde, em especial da enfermagem e medicina, mas isso afeta o conjunto dos profissionais de saúde, leva a sua vida, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e, muitas vezes, as demais categorias. Então, é com essa dificuldade e este nível de exaustão, de estresse, de sofrimento psíquico gerado por essas péssimas condições de trabalho que o nosso exército, né, de enfrentamento ao coronavírus, as nossas soldadas e soldados na luta pelo coronavírus estão trabalhando, que é muito grave. Porque isso pode, inclusive, a Organização Mundial de Saúde preconiza uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, 6 horas diárias na saúde, porque a partir da 7ª hora de trabalho seguida num serviço essencial, que exige muita concentração, muita destreza, né, muito desgaste, você pode incorrer em erro, devido ao estresse, devido ao cansaço. Nós estamos falando de profissionais com péssimas condições de proteção e de trabalho e exercendo uma jornada extenuante, né? Uma boa porcentagem, 36%, 12 horas por dia, outra parte 8 horas por dia. Então, isso é bastante preocupante, não só para a saúde de quem trabalha no setor, mas para a população também, que se utiliza destes serviços e encontra profissionais pouco valorizados e com condições de trabalho que afetam diretamente a qualidade do serviço prestado. Sim. E eu gostaria de repassar para vocês uma pergunta do Isaías.
Poderia só fazer uma complementação na fala da Denise? À vontade. Nós temos, além de ter o problema da jornada, essa jornada extenuante que a pesquisa detecta, nós temos, nesse último período, o problema da medida provisória 926, que afetou diretamente os profissionais da saúde, né? Essa medida provisória, ela deu a possibilidade desses plantões, que são de 12 horas, eles serem prorrogados até 24 horas. E não é fazer 24 horas com um descanso de 72 ou um descanso de mais 24, não. É fazer 24 horas de plantão com descanso de 12, ou seja, é desumano. Quando a medida, e o pior, quando a medida provisória ela foi publicada, nós tivemos aí uma avalanche de instituições de saúde procurando o sindicato para instalar essa jornada prolongada. Tivemos denúncia de profissionais que estão há mais de um mês dentro dos hospitais, porque não é obrigatório ter acordo com o sindicato, eles podem ser feitos, essas alterações de jornada podem ser feitas diretamente com o empregador, via acordo individual. E nós tivemos casos de profissionais que estão há um mês dentro da instituição, trabalhando direto, e nos horários de descanso eles continuam dentro da instituição. Nós temos casos de trabalhadores que estão fazendo plantão não de 12, mas de 15 horas no município de São Paulo. Então, quer dizer, a medida provisória 926, ela veio afetar diretamente o profissional da saúde numa época de pandemia e piorar o que já era ruim, porque os trabalhadores já estavam adoecidos, porque já faziam uma jornada maior do que deveriam. Com a pandemia, isso piorou. Teve gente que fazia 8 e passou a fazer 12. E aí, depois da medida provisória, passou a fazer 15, 18, 24, né? E nós temos tentado restringir isso. A Federação Nacional dos Enfermeiros, inclusive, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque entende que a jornada ela não pode ser dessa forma, é desumana para o trabalhador e é inconstitucional, mas tem muitas instituições que os profissionais, por não entender, continuam fazendo acordos individuais e assinando, e ficando ainda mais desgastados, ainda mais extenuados por conta dessas jornadas que estão sendo estabelecidas, por fim, por conta dessa famigerada medida provisória. Sim. O Isaías Dali fez uma pergunta que tem a ver com esse tema. Ele quer saber se um trabalhador ou trabalhadora de saúde que morre por causa da Covid, se ele morre por causa da Covid, se isso é considerado um acidente de trabalho ou não, ou seja, se a família vai receber a pensão integral por morte em serviço nesse caso. Eu não sei se depois a Denise pode até estar complementando. A MP 926, ela tem no seu artigo 29, ela tinha no seu artigo 29, uma redação que dizia que era preciso que o trabalhador ele comprovasse o nexo de causalidade, ou seja, não bastava ele ser trabalhador da saúde, não bastava ele ser exposto, ele tinha que buscar provas para dizer que, de fato, ele foi contaminado dentro do trabalho dele. O STF julgou uma ação semana passada e suspendeu exatamente esse artigo, ou seja, a partir da suspensão do STF, não há mais necessidade de comprovação do nexo de causalidade. Então, se você é trabalhador da saúde e você entrou em óbito, a sua família poderá dar entrada como doença ocupacional, sim. Entendi. Gente, inclusive, Thaís, aqui no Brasil precisou o STF derrubar, né, 2 artigos da MP 927 para, como disse a Solange, isso seja considerado, né, seja considerado uma doença do trabalho, onde não individualmente o profissional tenha que provar que adquiriu essa doença, mas sim que essa doença tem um nexo causal com a ocupação que ele desenvolve. Inclusive, na Argentina, já foi aprovado um projeto de lei que considera o Covid-19 uma doença do trabalho para a saúde e serviços essenciais. E aqui a gente ainda está brigando, né, por uma
ação de inconstitucionalidade contra essa perversa medida provisória. Então, enquanto o Brasil está nessa contramão, tentando individualizar uma doença que é fruto da ocupação desenvolvida por aquele trabalhador, porque um trabalhador, uma trabalhadora da saúde, em 90% ou 99% das situações, não deve ter adquirido Covid-19, caso contaminado, no supermercado, né, fazendo compras, sim. Mas sim devido à natureza do trabalho de estar na frente de combate, atendendo cotidianamente a população e pessoas contaminadas. Então, é muito perversa essa medida provisória do governo federal. E nós estamos lutando contra ela, tivemos uma vitória parcial, que é essa no STF, que é importante, e esperamos, né, que a ação de inconstitucionalidade também seja respeitada. E existem projetos de lei tramitando, propondo que seja considerada coletivamente como uma doença do trabalho, o Covid-19, e que as famílias tenham a devida indenização como se fosse um acidente ou doença, né? Uma doença do trabalho, que é bastante importante, para que fique comprovado, né, o contágio e para que fique coletivamente já pactuado que o contágio nesses setores vem da natureza da atividade e para que a família tenha a justa indenização. E tem uma outra questão que a mim me parece, pelo menos, uma jabuticaba brasileira, que é a questão de que, além de enfrentar essas jornadas extenuantes, além de enfrentar o risco de contrair a doença, além de lidar com uma má remuneração, que os trabalhadores da saúde aqui no Brasil estão tendo que se preocupar também com ameaças de agressão e violência, né? Primeiro a gente teve episódios, né, amplamente comunicados pela imprensa de profissionais que foram agredidos por pacientes, né, em hospitais, em pronto-socorros, e há alguns dias um protesto dos enfermeiros em Brasília foi interrompido por uma horda de apoiadores do presidente Bolsonaro e aquele episódio quase terminou em agressão. Eu queria que vocês refletissem a esse respeito. Eu estou certa em dizer que esse é um fenômeno típico do Brasil? Aqui vocês atribuem essa virulência da população justamente com quem está na parte mais, no setor mais nobre do combate a essa doença? Solange, quer desenvolver? Não, eu posso falar. Bom, primeiro que, assim, por incrível que pareça, enquanto em todo o mundo os trabalhadores da enfermagem eles são aplaudidos, né, são tidos como aqueles mais importantes, enquanto as sociedades percebem que se você não resguardar o profissional da saúde, você não tem saúde mais para frente, haja vista esse ano ter sido considerado pela Organização Mundial da Saúde como o ano internacional dos enfermeiros e parteiros no mundo, porque já se debatia desde o último ano que havia uma necessidade de incentivar que aumentasse o número de profissionais da saúde, em especial os profissionais da enfermagem, porque há, pela OMS, um cálculo de falta de 18 milhões de trabalhadores para que seja atingido o objetivo do milênio, né, de acordo com o desenvolvimento sustentável Agenda do Desenvolvimento Sustentável de 2030. E aí você vê o mundo saudando os profissionais, tentando proteger os profissionais de saúde, e no Brasil não. No Brasil você vai na contramão de tudo que acontece lá fora, né? Primeiro, nós tivemos aqui em São Paulo profissionais que foram agredidos no metrô porque estavam vestindo branco e as pessoas não entendiam, com medo de se contaminar, agrediram os profissionais. Depois tiveram agressões nas unidades, porque as pessoas não conseguem entender que tem a gestão da unidade, a falta de equipamento, a falta de leito não é culpa do profissional, né? E aí é aquele que está lá que é o responsabilizado, porque quem chega quer atendimento imediato, quer o melhor atendimento, quer um leito, quer que tenha respirador, e às vezes isso não está na gestão e não está na responsabilidade do trabalhador. Ele está ali tentando dar o melhor que ele pode dentro das suas possibilidades. Então, esse foi outro problema. E agora, por último, e muito triste, esse caso que aconteceu
na Esplanada, né? Que foi aviltante, eu diria. É um país em que você deveria defender a democracia, em que as mobilizações elas são democráticas, os trabalhadores não estavam lá pedindo absolutamente nada, eles estavam demonstrando o fato de que outros morreram e que eles não querem morrer, eles estão somente pedindo para proteger a sua vida, a sua integridade, para que eles possam cuidar da sociedade brasileira da melhor forma possível. E aí você vê pessoas que afrontam o trabalhador que está ali somente pedindo para ser protegido. É muito triste isso. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer, porque assim, mas eu entendo que isso é fruto do governo que está aí, né? Nós temos um presidente que a todo momento incentiva esse tipo de atitude, que tem lá na sua gerência um gabinete dele, dos filhos, o gabinete do ódio, que acaba fazendo com que esse ódio, essa dualidade acabe sendo repassada para as pessoas. Então, se o presidente da República não mudar a sua posição, não mudar a sua postura, nós jamais vamos conseguir ter respeito, seja com profissionais da enfermagem, seja com jornalistas, porque hoje foram os jornalistas que foram agredidos, sim. Né? Seja com qualquer pessoa, qualquer setor da sociedade que seja contra a política que está sendo implementada pelo atual governo, né? Uma política ruim, uma política que não pensa em instituir políticas públicas de saúde. Cadê o ministro da Saúde? O ministro da Saúde não fala, não coloca dados, não diz para que veio, não dita políticas públicas. Nós estamos sem dados claros. Depois da substituição, não houve mais praticamente divulgação dos dados da doença. E de maneira clara, de maneira que a população entendesse, que colocasse para a população que é importante o isolamento social. Nós precisamos de alguém que governe o país, alguém que respeite os brasileiros. E isso não está acontecendo nesse momento. Denise? Eu acho que uma questão muito importante quando você traz, Thaís, essa questão das agressões aos profissionais de saúde é a importância da sociedade conhecer o SUS, conhecer um sistema que atende mais de 90 milhões de pessoas de forma gratuita, universal, da vacina ao transplante. E como ele é importante cotidianamente, rotineiramente, na promoção da saúde, tanto do ponto de vista da prevenção, quanto do atendimento e cura das diversas doenças e epidemias que a população, às quais a população está exposta, como da importância de participação, de a sociedade buscar, né, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Saúde se envolver nas decisões sobre os programas, sobre os investimentos, conhecer o sistema público de saúde. Muitas vezes, a sociedade, né, o cidadão, a cidadã, o usuário, a usuária, quando vai procurar uma unidade básica de saúde, um hospital aflito, com o seu familiar doente, às vezes um idoso, às vezes uma criança, né, ali com febre, doente, não consegue compreender que isso está ligado a decisões maiores, né? Não ter profissionais, não ter o medicamento, não ter os equipamentos, está ligado a não ter investimentos, né? A uma asfixia dos serviços públicos que vem acontecendo nos últimos anos no nosso país, em especial a partir de 2016. Então, para a população, ali na hora do desespero, se ela não tem informações, se ela não está participando ativamente dessas decisões, ela acha que a culpa é de quem está ali na frente dela, ali negando atendimento ou dizendo não tenho vaga para o seu filho, não tenho medicamento para fornecer para sua mãe. Então, é muito importante que a população compreenda o contexto em que essas situações acontecem.
para que ela não culpe os profissionais. Por exemplo, acho que esse caso, em especial me dirijo a esse que aconteceu no dia 1º de maio, profissionais de saúde, né, da enfermagem, protestando muito pacificamente e defendendo boas condições de trabalho, lutando em defesa de boas condições de trabalho, foram agredidas, né, cuspiram nas profissionais, xingaram, que é uma falta, assim, é uma ignorância total de que, melhorando as condições de trabalho delas, né, seremos todos melhor atendidos nos serviços de saúde, nossos familiares, né? Que isso interessa para a sociedade, interessa para o conjunto de brasileiros e brasileiras. Muitas vezes as pessoas não conseguem vincular essas decisões governamentais ou do próprio parlamento com o cotidiano dos serviços, mas isso afeta, sim, o cotidiano dos serviços. Muitas vezes as pessoas falam, eu não quero me envolver em política, eu odeio política, eu não quero participar. Bom, se você não quer participar de uma política partidária, é compreensível, mas as decisões sobre políticas públicas, elas afetam diretamente o cotidiano da população na saúde, na educação, nos transportes. Então, é importante esse acompanhamento, porque, senão, no momento da falta, né, da precarização dos serviços, quem ainda é mais uma vez agredido, né, quem já vem em sofrimento, para tentar exercer aquele trabalho com o mínimo de dignidade, é mais uma vez agredido moralmente. Sim. Meninas, eu tenho são questões que eu tenho acompanhado não só na nossa conversa aqui, mas em outras reportagens, outros vídeos que a gente tem feito aqui na Carta. Sempre tem um usuário ou outro que suspeita, né, traz, né, alguns comentários suspeitas de que os hospitais, os postos de saúde estariam manipulando dados em relação ao coronavírus. Eu acho que esse tipo de questão ele é motivo de muitas das fake news que circulam no WhatsApp, em grupos bolsonaristas, vem sempre com relatos apócrifos, e já que vocês estão por dentro desse assunto e estão em contato direto com os profissionais à frente do combate ao coronavírus, eu queria que vocês dessem uma palavra a respeito dessas suspeitas, né, que a mim não fazem o menor sentido, né, eu já disse isso em outras lives, mas eu acho que é importante as pessoas ouvirem de quem está em loco, quem tem contato direto com isso, sobre essa história toda. Vocês ouviram já falar em casos parecidos com esses? Com essa boataria em relação a profissionais de saúde? Sim. Agora, o que eu acho que isso é real, é uma subnotificação. Sim, quando você sim. me pergunta, Denise, quais são as afirmações, né? Você podia contar para nós quais são as afirmações dos profissionais de saúde no questionário? E muitos fazem afirmações como a que eu relatei no início. 10 colegas foram afastados aqui no hospital e não houve testagem. E nós que convivemos com eles continuamos trabalhando normalmente. Então, tem 10 colegas afastados, isso é um pequeno exemplo, né? São milhares, né? São mais de 5.000 municípios Brasil afora. E não é feita testagem. Muitas vezes é feito, mas feito só para quem conviveu, porque os testes são poucos, né? Não há testagem em massa, só para quem conviveu, só para a equipe que estava ali em torno diretamente daquele profissional. Tem relatos assim também. Olha, uma enfermeira aqui foi afastada por Covid-19 e só testaram as pessoas que estavam na equipe com ela, mas outras pessoas também conviveram com ela. O que fazer? E continuam atendendo a população. Então, o que eu acho que é uma subnotificação, tanto do ponto de vista da população quanto de profissionais de saúde contaminados. E nós não temos esses números exatos. Esse é um grande desafio para nós que estamos à frente da luta por melhores condições de trabalho. As prefeituras não têm esses números, os governos estaduais, o Ministério da Saúde. Eu, a semana passada, tive a oportunidade de fazer um depoimento na Comissão Externa de Coronavírus da Câmara Federal, depoimento virtual para a reunião. E eu solicitei, fiz um apelo para que a Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde sistematize os dados que vêm dos municípios e dos estados com essas informações. Quantos profissionais afastados,
quantos comprovadamente contaminados e quantos mortos, quantos profissionais já morreram por contaminação. E, infelizmente, não obtive essa resposta. Então, essa é uma luta importante. Então, como não há dados oficiais, existem pessoas que acham que estão superestimados os dados, elevados. Nós que estamos vendo a situação precária com a qual os serviços de saúde estão funcionando, achamos que está subnotificado, né? Achamos que é maior o número e que, infelizmente, até o momento, esses dados não estão coletados e sistematizados. Thaís, infelizmente, né, você escuta, talvez pela ignorância das pessoas, talvez porque elas estão tão bitoladas nessas coisas de que essa política que está aí é uma política partidária, que você escuta pessoas, mesmo nesse dia que houve agressão dos profissionais de enfermagem, teve uma pessoa que gritava contra os profissionais, dizendo que era tudo mentira, que os caixões estavam sendo enterrados vazios com pedra dentro. Sim. Então, você vê que as pessoas elas estão tão assim cegas com a verdade que elas não conseguem perceber que o mundo inteiro está dizendo que nós estamos vivendo uma pandemia. Olha os números dos Estados Unidos. Quantos milhões de pessoas adoeceram e quantos morreram já lá? Muito maior, muito maior do que foi na China, né? O Brasil está em 9º lugar no ranking de casos. Não é qualquer coisa, gente. Nós não estamos brincando. O mundo não está brincando. O mundo todo está brincando. Só o Brasil que está enterrando caixão vazio. Pelo amor de Deus. É uma questão de bom senso, de lógica. É preciso que as pessoas entendam que as instituições de saúde elas estão ficando lotadas, que quando se fala que o sistema ele está sufocado é porque praticamente não existe mais leito de UTI, né? Olha o caso hoje do Amazonas falando que só tinham 3 leitos vagos para quem chegasse em Manaus, para se tivesse qualquer problema respiratório, para poder ser internado. Isso não é qualquer coisa. O Estado de São Paulo falando que está discutindo de transferir os pacientes daqui de São Paulo para o interior, que é outra coisa, é outro problema que tem que ser debatido, né? Que para mim é um problema também essa questão das transferências. E dizer que é só uma gripezinha, que não é isso, que os dados estão superestimados, não é verdade. Eu concordo plenamente com a Denise, nós precisamos testar as pessoas, e ainda você encontra equipes que um se contaminou e a equipe foi testada, mas você encontra muitos casos, como eu tive de denúncias aqui, em que só foi feito o teste naquele que estava contaminado, que teve sintomas. O resto da equipe não teve nenhum teste, continuou trabalhando sem saber se estava contaminado ou não, porque não é todo mundo que tem sintomas, né? Então, e caso tivesse, transmitido para outros. Então, nós estamos falando de testagem em massa que tem que ser feita, priorizando os profissionais, que hoje não é feito. Tem, sim, projetos de lei tramitando no Congresso, nessa linha, para pedir a testagem, prioridade para a testagem dos profissionais, mas até o presente momento isso não está sendo feito. E é preocupante, é muito preocupante. Hoje eu tive uma denúncia que eu fiquei muito preocupada, já estou fazendo um relato para o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, de uma empresa de ambulância que está fazendo remoção de corpos de um hospital de campanha para um container, certo? E os trabalhadores que estão fazendo esse tipo de remoção estão fazendo sem aquele macacão impermeável, com roupa simples, sem nada. Eles estão apavorados, eles, pelo amor de Deus, façam alguma coisa por nós. Então, como é que eu vou dizer que os números estão superestimados, que os caixões estão vazios, gente? Vá falar com aqueles que perderam os seus parentes, que com certeza eles vão dar o depoimento de quão triste e dolorido é perder alguém rapidamente, porque é assim que a doença, no seu caso, no seu escopo grave, ela vem, ela é rápida, ela pega a parte pulmonar e em 2, 3 dias, 4 dias, se a pessoa não conseguir combater a doença, ele acaba indo a óbito, né? Então, acho que nós estamos
é preciso que as pessoas trabalhem com bom senso. Não é nem questão de lógica, não é nem questão de entendimento político, de visão política, não. É questão de bom senso, só. Meninas, eu queria agradecer primeiro a convite de vocês mais uma vez e, para encerrar, eu gostaria que cada uma de vocês fizesse uma reflexão acerca do trabalho na saúde, acerca dos serviços públicos e como vocês acham que essa crise pode servir para que as pessoas tenham uma visão mais apurada, mais correta da importância desses serviços para o país. Primeiro a Denise, depois a Solange, para a gente encerrar. Bem, eu tenho esperança de que este momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, de o país enfrentar uma pandemia numa situação que poderia ser melhor, que poderia ter número de funcionários adequados, serviços mais equipados, sirva para que a população brasileira olhe com mais atenção, com mais carinho e valorize os serviços de saúde, assim como os serviços essenciais prestados a ela, que consiga compreender o valor destes serviços, não só no Brasil e no mundo, mas que consiga acompanhar mais. Quando houver uma decisão no Congresso Nacional e essa decisão afetar a qualidade, impactar os serviços públicos, que ela se atente, que ela se posicione, que ela opine, porque, com certeza, muitos de nós vamos precisar destes serviços, seja na saúde, na educação, nos transportes, na cultura, nos benefícios sociais. Neste momento, uma boa parte da população brasileira que achava que jamais precisaria de benefícios governamentais para conseguir realizar o confinamento social, está precisando de apoio para se manter em casa. Então, que muitos de nós vamos precisar destes serviços. E não são serviços para uma parte, para uma parcela da população. São serviços que precisam ser universais e, portanto, ter qualidade, porque eles promovem maior inclusão social, promovem a equidade e que, então, é fundamental participar, acompanhar as decisões relacionadas aos serviços públicos, não como se fosse algo que fatalmente não vai funcionar bem. Não, fatalmente não vai funcionar bem se não houver investimentos, se não houver controle social, se não houver a população exigindo serviços de boa qualidade, que os programas sejam adequados aos interesses coletivos. Por isso, fica aqui uma mensagem de esperança e uma mensagem de incentivo, de que a população se aproprie das políticas públicas, se posicione e acompanhe essas decisões, porque são essas decisões que vão impactar se os serviços públicos serão de boa qualidade ou de péssima qualidade. Solange. Então, bom, eu acho que todas as coisas ruins, elas sempre trazem alguma coisa boa. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe para a sociedade brasileira a clareza da importância do Sistema Único de Saúde, né? Muitas pessoas não entendiam o que era esse sistema, não sabiam como ele funcionava, não sabiam a importância dele e o diferencial dele para um sistema de saúde privado. Quando chega a pandemia e que você percebe essa rede de assistência que o SUS e o quanto ele é maravilhoso e importante para cuidar da saúde da população brasileira, você desperta na sociedade que ela tem que participar desse sistema, ela precisa defender esse sistema público de saúde, porque é ele que vai servir de amparo para a saúde dos brasileiros em qualquer momento, em tempo de pandemia ou não, né? Então, eu acho que nós tiramos da pandemia essa importante lição, valorização do Sistema Único de Saúde. Colado na questão da valorização do SUS, nós temos que trazer também como lição que é preciso ter um Sistema Único de Saúde público, mas também que ele seja valorizado pelos gestores.
É preciso colocar fim revogar a emenda constitucional 95, voltar a ter orçamento para a saúde, para que a saúde ela se recomponha. Nós não precisávamos estar buscando desesperadamente respiradores se nós já tivéssemos um planejamento para leitos públicos com respiradores. Nós não precisávamos estar correndo atrás de equipamentos de proteção se o Brasil já tivesse debatido, inclusive a fabricação no seu parque industrial de equipamentos de proteção. Então, é preciso que a gente aprenda com essas lições. O país é um país grande, é um país que tem potencial, tem setor econômico. Agora, o que nós precisamos é, além de incentivar, além de policiar os projetos políticos que estão tramitando na Câmara, no Senado, que a gente participe da vida do povo brasileiro, das decisões que são feitas para o povo brasileiro, mas que devem ser feitas com base no pensamento e no que realmente o povo precisa, né? Então, eu acho que ficam essas lições. E eu peço encarecidamente que a sociedade entenda a importância dos profissionais da enfermagem. Nós somos uma categoria de mais de 2.300.000 profissionais no Brasil, uma categoria que vem adoecendo ao longo do tempo, né? Inclusive, antes da pandemia, a gente debatia a questão do adoecimento dos profissionais por conta da sobrecarga naquele período e com uma baixíssima valorização. Então, eu quero deixar aqui o meu apelo à população brasileira, que eles entendam que sem os profissionais de enfermagem não é possível fazer saúde, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. São os profissionais de enfermagem que são a base de sustentação do sistema de saúde, seja ele público ou privado, mas que é preciso valorizar esses profissionais financeiramente, valorizar eles tecnicamente, que eles não são valorizados, e reconhecer a sua importância para a construção de uma saúde eficaz para o povo brasileiro. E para concluir, Thaís, eu quero agradecer de você ter dado esse espaço para eu estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essa categoria, que é minha categoria e que é de extrema importância para construir aí um sistema de saúde de qualidade, como os brasileiros precisam e merecem. Gente, meninas, eu agradeço mais uma vez. Queria pedir aos nossos telespectadores, seguidores aqui do canal, para que, se não curtiram o canal da Carta, curtam, compartilhem essa live, se lembrarem de alguém para quem essa conversa interesse, marque a pessoa aqui, deixem seus comentários, críticas, outras perguntas. Espero que vocês tenham gostado dessa edição ao vivo. E queria convidá-los também para amanhã, às 15 horas, mais ou menos nesse mesmo horário, o meu colega Rodrigo Martins vai fazer uma entrevista também ao vivo com o Arthur Quioro, que é o ex-ministro da Saúde. Então, espero vocês aqui amanhã, mais ou menos nesse mesmo bate-horário. Denise, Solange, eu agradeço mais uma vez, foi uma conversa pessoalmente muito enriquecedora, e eu acho bastante enriquecedora também para os nossos telespectadores. Espero contar com vocês aí para próximas reportagens, entrevistas, e agradecer, desejar boa sorte, né, para todos nós nesse momento difícil. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Muito obrigada.